Estamos no mês de junho também é o mês de conscientização, é o Junho Violeta, conscientização com relação à violência à pessoa idosa. E a gente vai conversar sobre isso com a neuropsicóloga Joísa Araújo, que também é gerontóloga, né? Então está completamente voltada para esse público. Tudo bom, Joísa? Tudo bom, Juliana? Nesse tempo de pandemia, aumentou os casos de violência? Sim, infelizmente, nós sabemos que nesse período social em que as pessoas estão mais em casa, existe um número aumentado, né, de denúncias, principalmente contra as pessoas mais vulneráveis. Então, crianças, mulheres e pessoas idosas. Por isso que é muito importante a gente conversar sobre isso. Em algumas cidades, né, do Brasil, esse número de denúncias aumentou em mais de 100%. Então, para a gente ver o quanto é que esse período de isolamento está sendo, não é, crítico em algumas situações e está colocando à vista algumas coisas que antes não eram tão percebidas, né? Joísa, então quem está acompanhando essa entrevista, o que é que ela precisa saber, o que é que ela pode fazer para contribuir aí para que esse número de casos de violência contra a pessoa idosa seja reduzido? Muito bem. É muito importante que a gente considere essas datas, esses marcos, né, de conscientização. Então, o dia 15 de junho foi proposto pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, como o dia oficial de conscientização, né, da violência contra a pessoa. E é por isso que o mês de junho, né, o mês é violeta em relação a isso. Então, é muito importante que cada pessoa se coloque realmente no lugar de cidadão, né? Então, passar essas informações adiante, conversar sobre os tipos de violência que existem, seja a violência física, a violência psicológica, a violência medicamentosa, financeira. Então, são vários tipos de violência que afetam as pessoas idosas. Então, saber mais sobre isso, se informar, propagar essas informações para as outras pessoas e, principalmente, se souber de algum caso ou tiver alguma suspeita, é importante ligar para o Disque 100, que é o número oficial, para que essas denúncias sejam feitas. Joísa, que situações, vamos dar exemplos assim práticos, que situações indicam que aquele idoso está sofrendo violência? Você falou aí diversos tipos, então cita aí de cada um desses tipos uma situação que as pessoas possam enxergar na prática que essa violência está acontecendo. Muito bem. A violência física, ela acaba sendo a mais aparente, não é? Porque o idoso acaba tendo pequenas lesões, lacerações, aqueles sinais de violência que muitas vezes são muito passam desapercebidos, não é? Mas se você tiver atenção, se você for um profissional da saúde que está indo nesse momento na casa, né, desse idoso, ou se for um cuidador, ou se for um familiar mais atento, porque a gente sabe que a violência, infelizmente, ela pode partir de várias pessoas e a incidência é maior em pessoas muito próximas. Então, a violência física ela precisa ser bastante percebida nesses pequenos sinais. Já a violência psicológica ela é um pouquinho mais difícil de se apontar, mas você consegue perceber na relação do dia a dia, né? É você, por exemplo, falar para o idoso que ele não presta, que ele é um peso morto, né? Que ele já devia ter ido, né? Esse tipo de coisa de depreciação dessa pessoa que envelhece acaba minando essa autoestima e realmente trazendo muito sofrimento. E a violência medicamentosa ela acontece quando essa pessoa que está junto desse idoso ela altera medicações, ou então tira medicações, ou aumenta doses, sem nenhuma orientação médica. Mais uma, né? Existem várias, mas mais uma que eu acho importante a gente dizer é a violência financeira, né? Nesse momento em que tantas famílias estão sem renda, né? Que estão em situações de desespero, é importante apontar, né? Que você usufruir de patrimônio ou do dinheiro do idoso sem o consentimento ou não prestando condições mínimas para esse idoso de qualidade de vida e saúde, isso também é um tipo de violência e nós precisamos realmente denunciar casos, porque Ótimo. acontecem com alguma frequência, infelizmente, e a gente sabe. Então, quem
parou aí, lembrou de algum idoso, ou às vezes é até mesmo a sua própria casa, né? Então, que as pessoas possam dar esse passo, né? Para a gente conseguir mudar essa situação, mudar essas estatísticas. No Disque 100, não é isso, Joísa? Exatamente. É nosso dever, enquanto cidadãos, reconhecer o idoso como uma pessoa de direitos, uma pessoa que merece dignidade. Então, é muito importante que nós tenhamos essa iniciativa de denunciar casos que aconteçam.